O texto de hoje nos faz pensar em algo interessante. De que maneira podemos pôr Jeová à prova? Mas Jesus não falou que não devemos pôr Jeová à prova? Uma sentinela de 1957 deu uma resposta simples. Ela disse: há um modo correto e um errado de pôr Jeová à prova. Então, como podemos saber qual é o modo certo e qual é o errado? Falando de modo simples, nós precisamos saber a diferença entre fé e estupidez. O que a Bíblia diz sobre esse assunto nos ajuda a ver a diferença entre fé e estupidez. Primeiro, vamos ver qual é a maneira correta de colocar Jeová à prova. Ter fé em Jeová, confiar nele e obedecer a ele, sem esperar que ele nos abençoe antes de agirmos, mas tomar a iniciativa em obedecer e nos esforçar para fazer o que ele quer. Tudo isso, em certo sentido, é colocar Jeová à prova, porque confiamos que ele vai cumprir a promessa de nos abençoar. Por obedecer, mostramos nossa fé. Quem é obediente não fica reclamando das coisas que Jeová permite que aconteçam em sua vida e não corre riscos desnecessários. Nem tenta enganar a Jeová, fingindo ser obediente enquanto faz coisas erradas. Então, simplificando de novo, colocar Jeová à prova da maneira correta significa ter fé, confiar nele e obedecer, mesmo quando não é fácil. E qual é a maneira errada de colocar Jeová à prova? Ficar reclamando das coisas que Jeová permite que aconteçam em nossa vida, fazer algo estúpido ou irresponsável e esperar que Jeová nos livre das consequências de forma milagrosa. Ficar pedindo para Jeová fazer algo que não está de acordo com a sua vontade, ou tentar enganar a Jeová fingindo que somos obedientes, quando na verdade fazemos coisas erradas às escondidas. Todas essas coisas são atitudes estúpidas. O que mais precisamos ter em mente sobre esse assunto? Pense em quando Jesus respondeu a Satanás com as palavras: não ponha Jeová, seu Deus, à prova. Vamos ver o texto que Jesus usou em sua resposta. Está em Deuteronômio 6,16. E vai nos ajudar a entender o que Jesus quis dizer. Diz assim: não ponham Jeová, seu Deus, à prova, assim como o puseram à prova em Massá. O que foi que os israelitas fizeram quando estavam em Massá, que significa teste ou prova? Se lermos Êxodo 17, versículo 7, vamos entender melhor como os israelitas colocaram Jeová à prova. Êxodo 17, 7 diz: então ele chamou o lugar de Massá e Meribá, por causa da discussão dos israelitas e por terem posto Jeová à prova, dizendo: Jeová está ou não está entre nós? Então, o que os israelitas fizeram lá? Fica claro que eles não tiveram muita confiança em Jeová. Não tiveram fé suficiente para confiar que Jeová não deixaria que eles morressem no ermo. Eles não tiveram paciência, queriam tudo na hora. Só pensaram em seus desejos egoístas. E essa é uma lição importante para nós, não é? O que eles fizeram mostrou falta de fé. Nós também podemos aprender do que aconteceu com os israelitas, quando eles não quiseram entrar na Terra Prometida. Eles ficaram tão bravos com o relatório dos 2 homens fiéis que tinham espionado aquela terra, que queriam matá-los. E deram ouvidos ao relatório negativo dos outros 10. Por que eles fizeram isso? De novo, por falta de fé em Jeová. Mas quando Jeová disse qual seria a punição pelas ações deles, o que eles fizeram? Eles ignoraram a Jeová e decidiram entrar na Terra Prometida. E o que aconteceu? Um ato de estupidez. Eles decidiram ir sozinhos, pois Jeová não ia ajudá-los. Sabemos o resultado.
foram derrotados. Esse é um exemplo muito interessante, que nos ajuda a entender a diferença entre o jeito certo e o jeito errado de colocar Jeová à prova. E o mais importante, devemos nos lembrar de como Jeová se sente quando o colocamos à prova do jeito errado. Vamos ver isso aqui no Salmo 78, 40 e 41. Quantas vezes se rebelaram contra ele no ermo e fizeram-no sentir-se magoado no deserto? Vez após vez puseram Deus à prova e entristeceram o Santo de Israel. Por causa de sua falta de fé e por fazerem coisas que irritavam ou desapontavam a Jeová, eles entristeceram Jeová. Então é muito importante saber a diferença entre o jeito certo e o jeito errado de colocar Jeová à prova. Pensando nisso, o que não devemos fazer? Não devemos dar ordens a Jeová para ele realizar algum desejo específico nosso. Nem reclamar se alguma das nossas expectativas ainda não se cumpriu. Também não devemos nos arriscar sem motivo. Por isso, temos um grupo muito importante de irmãos aqui em Betel, que dá dicas de segurança. Devemos nos lembrar dos padrões de segurança. Alguns talvez não percebam a diferença entre fé e estupidez e talvez pensem: Jeová vai cuidar de mim, não importa o que eu faça. Mas veja o que uma Despertai de 1953 disse em um artigo com o título Não ponha Deus à prova. Diz assim: quando agimos como se nada de ruim pudesse acontecer a nós, só porque servimos a Jeová, isso mostra que nos consideramos muito importantes. Não devemos colocar Jeová à prova por fazer algo irracional ou irresponsável. Também não podemos simplesmente esperar que Jeová envie anjos para nos proteger de danos ou de acidentes, não importa o que façamos. Esse é um bom lembrete para todos nós, não é? Sabe, quando eu era missionário, demorou um tempo para eu aprender essa lição, a diferença entre fé e estupidez. Quando eu lembro dos meus primeiros anos de missionário e das coisas arriscadas que fizemos, como pular sem colete salva-vidas de um navio para um pequeno bote no meio do mar. Naquela época eu achava que estava mostrando fé, mas hoje eu acho que estava mostrando outra coisa. Assim, precisamos ter cuidado para avaliar bem se estamos mostrando fé ou agindo com estupidez. Jesus mostrou muita sabedoria nesse assunto. Quando esteve na Terra, sem dúvida, ele correu muitos riscos de vida, por causa dos fariseus e dos saduceus que o perseguiam. Eles estavam tentando matar Jesus. Mas visto que Jesus estava servindo e obedecendo a Jeová, ele confiava que não seria morto antes da hora certa. E quando Satanás tentou Jesus a dar uma grande prova de que ele era o Filho de Deus por pular do templo, o que Jesus disse? Não ponha Jeová à prova. Percebeu? Jesus viu que aquilo seria um ato estúpido. Da mesma maneira, é muito importante pensarmos bem no que Jeová quer que façamos antes de tomarmos uma decisão. Quando Jeová promete, se você colocar o reino em primeiro lugar e fizer o que eu te peço, eu vou te abençoar, e nos esforçarmos para fazer o que Ele nos pede, podemos confiar que Ele vai nos abençoar. Mas nunca devemos achar que podemos colocar Jeová à prova por fazer coisas arriscadas ou impensadas. Sim, sempre que precisar tomar uma decisão, pare e pense: será que estou mostrando fé ou estupidez?